Paz do Senhor, amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus? Irmãos, eu estou muito feliz. Eu estou nervosa, mas eu estou muito feliz com Jesus. Porque nós tivemos uma semana bem difícil. Poderia apostar que eu não estaria aqui hoje. Mas o Senhor é bom. E a fidelidade dele nos trouxe até este lugar, amém? E ele me deixou viver hoje algo muito importante. No decorrer dessa semana, eu não imaginaria que eu viveria o que eu vivi hoje. Então você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Minha voz foi embora já. Mas o Senhor é fiel. Eu tenho o costume de cantar antes de pregar, mas hoje eu não vou cantar. Porque eu estou bastante rouca. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 1. Deus confiou essa palavra ao meu coração. E espero que você esteja intercedendo pela minha vida, amém? Êxodo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos. Os irmãos acompanhem aí. Só um momento. Amém? Êxodo 1. Vamos estar lendo o versículo 8, 9. Eu vou falando e os irmãos vão acompanhando. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos inimigos contra nós e lutem contra nós e fujam do país. Agora, no versículo 15 em diante. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, para que Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Verifiquem se é menino. Tá, vou acompanhar ali. Verifiquem se é menino. Matem o bebê e, se for menina, deixem viver. Amém? Não, vou ler mais um versículo. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos viverem? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias são tão fortes que, quando chegávamos nelas, já tinham dado à luz. Deus foi bondoso com as parteiras. O 20. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto as parteiras, temeram a Deus e concedeu-lhes e tiveram a sua própria família. Você pode sentar. Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Há uns 20 dias eu tenho meditado nesse texto. E nós acabamos de ler nesse versículo 8 até o 10, mais ou menos, que Faraó, ele se sente ameaçado ao ver o povo hebreu crescer no meio do povo egípcio, no meio do egípcio. A Bíblia vai dizer que esse Faraó já não conhecia mais a história de José. Mas para a gente entender um pouquinho, mas o que o povo hebreu, como é que esse povo hebreu, eles não tinham terra, o que eles foram fazer no Egito? A gente precisa voltar um pouquinho para Gênesis, que vai nos contar a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, virou prisioneiro, começou a traduzir sonhos, tornou-se um governador, um cara importante. Veio uma fome sobre aquela terra onde José habitava quando era mais novo. A sua família agora passa a procurar resposta, procurar provisão, justamente na terra que agora José era governador. A Bíblia vai dizer que eles se reconciliam. Você já conhece essa história? Que eles se reconciliam, José com seus irmãos. Mas a família de José começa a habitar ali. E foi passado o tempo. José é morto, seu pai é morto. Só que a sua família continuaram ali. E foi dessa forma que o povo hebreu habitou na terra do Egito.
o povo começa a se multiplicar. José é morto, mas só que o povo ainda estava ali. O povo de José ainda estava ali. A família de José ainda estava ali, ó, se multiplicando. A história vai dizer que agora já não é mais aquele faraó que conhecia José que está no governo. Já não é mais ele o líder daquele povo. Agora vem e se torna um novo líder. É um novo faraó que não conhece a história de José. E ele começa a ver aquele povo crescer. E ele começa a se sentir incomodado. Diga, incomodado. Porque o crescimento da igreja, ele incomoda o inferno. Toda vez que você cresce, o inferno precisa se sentir incomodado. Quando você está para de experimenta se movimentar em direção ao que Deus quer para a tua vida, para você ver como o inferno se incomoda. Experimenta entrar na direção e multiplicar e frutificar. Certamente Faraó vai ficar incomodado. Ele não ficou só incomodado. Ele se sentiu ameaçado. Sabe por quê? Porque o povo de Deus é uma ameaça para o inferno. Quando você cresce, você é uma ameaça para o inferno. Quando você se levanta, você está ameaçando o inferno. E Faraó, ele fica incomodado e se sente ameaçado. Às vezes a gente até se assusta, mas por que ele ficou ameaçado, irmãos? Ele tinha que ficar. O povo hebreu não era o povo dele. Estava habitando na terra dele, mas não era dele. Poderia se voltar contra ele. Então, se movimente para incomodar o inferno a partir de hoje. Tu está pensando que o adversário da tua alma está feliz porque você entrou aqui? Ele apostou muito que você não entraria aqui. Porque quando você se levanta, quando você cresce, você é uma ameaça para o inferno. A Bíblia vai dizer que ele se incomoda ao ver o crescimento. Isso me assusta? Não. Porque é normal o inimigo se incomodar. Mas sabe o que não é normal? A igreja se incomodar com o crescimento da igreja. Isso é coisa de Faraó. Quando o meu irmão cresce, eu cresço junto. Quando o meu irmão prega, eu prego junto. Quando ele ganha dom e talento, eu ganho junto. Meu irmão pregou quarta, pregou domingo. Ele teve oportunidade, eu tenho também. Como assim, Andressa? Eu tenho oportunidade de sentar, ouvir, aprender e receber. E enquanto eu vejo alguém crescendo, eu preciso interceder. Deus usa, porque eu preciso receber. A igreja não tem que se incomodar com o crescimento da igreja. A igreja precisa se alegrar. Eu não posso me incomodar se abre uma igreja aqui na esquina ou na outra. Porque quanto mais igreja tem, mais o inferno perde. Quem tem que se incomodar com o crescimento da igreja é o adversário. Então, se você canta, prega, louva, ou faz tantas coisas na igreja, eu preciso me alegrar. O pastor André falou alguma frase semana passada que eu esqueci. Coisa de postar no status. Que eu preciso me alegrar quando você faz um sucesso. É alguma coisa assim bem bonita, sabe? E é desse jeito. Talvez você está aí sentadinho no teu canto. E talvez eu vim aqui e tive 3 oportunidades. Mas você está orando pela minha vida. Sabe por quê? Porque quando eu cresço, tu cresce. Quando eu cresço, a igreja cresce. Quando eu caminho em direção ao que Deus quer, a igreja avança. Então, irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Incômodo para quem cresce é para Faraó. E nós somos povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Eu vou ser bem breve naquilo que Deus me entregou. A Bíblia diz que ele se sente incomodado. E tinha que se sentir incomodado mesmo. Porque nós somos ameaça mesmo. E a Bíblia vai dizer que ele lança algumas estratégias para acabar com aquele povo. Ou tu acha que ele fica parado? Ou tu acha que ele vai ficar só incomodado olhando você crescer? Tu acha que essa luta que você passou essa semana, tu acha que foi o quê? Foi um levante do inferno para te parar. Mas maior é Deus na minha e na tua vida, que nos trouxe aqui essa noite. Aleluia! E ele começa a lançar alguma estratégia, mas eu não sou boba. Hoje é culto de mulheres. Eu quero falar sobre Sifra e Puá, que foram essas 2 parteiras. Diga, parteiras. Quem sabe o que é parteira? Todo mundo, né, gente? Parteiras são aquelas mulheres que auxiliam as outras na hora de dar a luz.
A Bíblia vai dizer que ele chama aquelas mulheres agora e fala assim, ó. Todo bebê macho hebreu que nascer, dá cabo na vida deles, porque ele queria acabar com aquele povo. Aquelas mulheres eram parteiras e receberam uma ordem do inferno para acabar com vidas. Eu fui estudar um pouco sobre isso. E aquelas mulheres, naquela época, elas não tinham escolha. Era feita uma assembleia e falava assim, ó, você vai ser parteira. Ou sacerdote, você vai ser parteira. Não é igual a gente, que hoje a gente quer ser professor, amanhã a gente quer ser doutor, amanhã a gente quer ser arquiteto. Não. Elas foram escolhidas. Não tiveram escolha. Vocês serão parteiras. Eu acredito que no decorrer da caminhada, no decorrer daquela função, elas passam a se apegar àquela função. E aquelas mulheres recebem essa ordem. Aliás, eu acredito que para você ser parteiro, para você ser escolhido, você tinha que ter algum diferencial. Para ser parteiro, irmãos, tem que ser confiante. Tem que ser alguém seguro. Alguém que passa tranquilidade. Eu tive a experiência de acompanhar, minha irmã não está aqui hoje, no parto. Você imagina você acompanhando alguém, digamos que nós sejamos um parteira. E a pessoa fala assim, eu vou morrer. Aí tu fala assim, vai. Parteira tem que ter palavra. Parteira tem que ter fé. Parteira tem que fazer confiar. Tem que passar esperança. Não é qualquer um. Eu quero acreditar que existem parteiras neste lugar. A Bíblia diz que elas recebem aquela ordem. Cifrar e Puá. Elas não eram as únicas parteiras. Elas eram líder das parteiras. Então, quando algum levante vem contra mim, contra a tua vida, primeiro o inferno tenta afetar quem? A liderança. Porque a ordem surgindo delas acabou. Então, fique atento às ordens que vêm do inferno. Sabe por quê? Mulheres que foram chamadas para auxiliar as outras a darem vida, agora recebem um chamado totalmente diferente do que é para elas fazerem. Mas eu louvo ao Senhor, que nessa noite ninguém vai se confundir. O adversário tenta nos confundir naquilo que o Senhor nos chamou. Mas nós temos sabedoria para discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se eu fui chamada para dar vida, eu vou dar vida. Se eu fui chamada para construir, eu não vou destruir. Se eu fui chamada para curar, eu não vou ferir. Se eu fui chamada para unir, eu não vou separar. Porque eu tenho certeza do que Deus me chamou para fazer. E o adversário, ele tenta conturbar a nossa mente e distorcer aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas. A Bíblia diz que ele lança, imagina a cabeça daquelas mulheres. Ué, uma hora é para ser parteira e outra hora é para matar? Mas eu sei para que ele me chamou. Tem alguém aqui que tem certeza do teu chamado? Eu sei para que o Senhor me chamou. A Bíblia diz que mesmo com aquela ordem vinda do inferno, elas se colocam em risco, porque elas poderiam morrer. Elas temeram ao Senhor. Em Provérbios vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor está nos dando temor nesta noite. Está nos dando sabedoria para tomar decisões difíceis. Levanta sua mão nessa noite. O Senhor está te dando sabedoria para tomar decisões difíceis. Tem gente precisando tomar decisão essa noite. Mas o Senhor está te dando sabedoria para tomar decisão difícil, Andressa. Mas essa decisão delas é difícil. Foi difícil porque a ordem não era de qualquer um. A ordem era de alguém que tinha autoridade. Mas maior é o Senhor. E maior foi a sabedoria que o Senhor as deu. A Bíblia diz que elas temeram ao Senhor e poupou a vida dos meninos. Você pode poupar a vida de alguém essa noite? Irmãos, imagina a situação que aquelas mulheres ficaram.
Mas elas temeram ao Senhor e poupou a vida dos meninos. E eu posso te dizer uma coisa? Poupando a vida de tantas crianças, adivinha quem foi poupado? Adivinha quem foi poupado? Moisés. Aquele que foi chamado para libertar o povo. Talvez você faça algo tão pequeno hoje, algo que é costumeiro, porque elas só fizeram o que elas costumavam fazer, mas que vai salvar uma nação. O propósito não é só o teu chamado. Às vezes a gente se limita ao nosso chamadinho. A gente se limita ao que a gente pensa, é só comigo. Não é. O que Deus tem para fazer é bem maior. O livramento é maior. Moisés está no meio do povo para libertar. E o Senhor quer usar as parteiras para poupar a vida de Moisés. E essa parteira sou eu e sou você. Deus nos dá umas ordens assim simples, que nós não entendemos. Talvez aquelas mulheres nem viram Moisés. Eu tenho quase certeza que elas não viram Moisés libertar o povo. Mas o nome delas estão lá, gente. A Bíblia vai dizer que elas poupam a vida dos meninos. São chamadas. E elas falam, as mulheres hebreias. Quando a gente chega lá, elas já tiveram bebê. E a Bíblia vai dizer que o Senhor as abençoou e as fizeram constituir família. Isso me lembra que aquelas mulheres lutavam por causas que elas ainda não tinham. Ou seja, elas ainda não tinham família. Elas ainda não tinham filhos, mas viam o neném nascer. Enquanto você luta pela causa de alguém, enquanto você é provedor para alguém, o Senhor está provendo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Essa semana nós entramos num propósito por uma causa. E depois eu fui entender por que Deus me deu essa mensagem. E eu falei com meu esposo, não, nós vamos orar. E convoquei mais uma pessoa, nós vamos orar. E nós começamos. Só que eu não sabia que ser parteira doía tanto. E quando eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, Andressa, olha, orem. Ora pela sua casa. Ora pela sua família. Porque o negócio é estreito, hein? Mas o Senhor nos deu força. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai fazer uma semana amanhã. Nós passamos quase a semana toda indo ao hospital. E eu falei assim, meu Deus, mas o Senhor nos deu vitória. Passamos assim madrugadas terríveis. Eu falo, gente, eu não vou conseguir. Pensamos em adiar o almoço, o bazar. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele colocou parteiras do meu lado e falou, se você não for, eu vou. Parteira é aquela que fala assim, ó, tá doendo, eu não tô sentindo a tua dor, mas segura que o meu braço aperta até esse negócio sair. Porque dar a luz não é mole não. Dar a luz dói. A gente fica feliz, mas dói. É um pavor. Mas quando você tem alguém do teu lado, é mais fácil, irmão. A pessoa que está do teu lado pode não sentir a tua dor, mas ela está te aliviando. Deus está nos chamando essa noite para ser aliviadores de dores, para ser auxiliadores. E às vezes nós temos uma palavra e travamos. Às vezes alguém quer só ouvir e fala assim, ó, vai dar certo. Eu estou contigo e não abre. Foi isso que eu ouvi essa semana. Deus levantou pessoas e falou, vai sim, vai dar certo, vamos fazer. E essa pessoa que está aí, ó, passando num momento de dor, um momento de angústia, às vezes só quer ouvir de você, parteira. Eu estou aqui contigo. Agarra minha mão porque eu não solto enquanto esse neném não nascer. Enquanto essa dor não passar, eu não largo a sua mão. E eu tive pessoas assim do meu lado. Eu tive pessoas assim do meu lado. A Bíblia vai dizer que Deus visita aquelas mulheres e as abençoa com família. O Senhor não deve nada a ninguém.
Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Porque através da minha e da tua vida, o Senhor vai dar livramento e escape a Moisés. Existe uma nação que precisa de alguém. E Ele quer usar a minha e a tua vida como luz. A minha e a tua vida como conselheiros. A minha e a tua vida como alguém que segura o braço de alguém. Enquanto a dor não passar. Pega na mão dessa pessoa. Eu quero convidar o ministério de louvor nesta hora. E nós vamos louvar isso. Segura na mão dessa pessoa forte. Mas eu não solto a tua mão. Enquanto essa luta não passar. Conta comigo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele tem escape e livramento. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus Deus te dá escape e livramento. Laços, embaraços, pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Forte do Senhor. Canta sobre Ele nessa noite. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a sério faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da sério faz mães e filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas,
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu não sei qual o livramento que você precisa para a tua vida. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu pedi ao Senhor essa semana. E hoje, quando eu entrei naquele lugar, que eu comecei a ver resultado, eu falei, agora eu entendi. O que nós precisamos é identificar. Aleluia! Identificar. A vitória é bem maior do que você pensa. A libertação é bem maior do que você pensa. É só uma pequena fase. Respira assim, ó. É só uma pequena fase, é só um pouquinho. Aleluia. Talvez, parteira, o seu braço está dolorido, porque alguém está apertando e fazendo força. Mas o Senhor fala essa noite, aguenta só mais um pouquinho. Alivia alguém só mais um pouquinho. Auxilia alguém só mais um pouquinho. Tá chegando o livramento. Tá chegando o escape. Aleluia. Alguém sonhou e falou, Andressa, eu vi você. Era um vento tão grande. Você estava meio desesperada, mas de repente tudo se acalmou. E é de repente. É de repente. E é a minha e a tua vida que Ele quer usar para esse de repente. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o... Já imaginou o leão jejuando? O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas som. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, a estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto. Ele já tem. Ai, que vontade de cantar. E haverá ouça a voz, Deus te dá o escape e livramento. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aplauda Ele. Glória, glória. Irmão, que lugar gostoso. Que presença. Que presença maravilhosa. Ele está na casa, irmãos.
Há um mover de Deus extraordinário nessa noite. Enquanto o ministério de louvor louvava, eu via conforme uma aliança, ela ia rodando assim no meio da igreja. Oh, aleluia! E Deus dizendo para mim, a aliança não quebrou. O dono da aliança está dizendo, ela não quebrou. O adversário pode até estar dizendo no teu ouvido, acabou, parou, mas o dono da aliança te trouxe aqui nessa noite para te dizer, a aliança está de pé, porque quem fez não volta atrás. Oh, aleluia! Há uma aliança com a tua vida, feita pelo céu. Irmãos, é forte, tem uma aliança. Isso não foi quebrada. Saia com isso no teu coração. E do teu adversário ele cuida. Ou do teu adversário ele cuida. Deus nessa noite está dizendo, não te preocupes, do teu adversário cuido eu. É ele que faz cessar a guerra. É ele que fecha os lábios do adversário. É ele que te justifica. É engraçado que a aliança, ela vem para um, mas envolve toda a família. E eu olhava aquela aliança girando e Deus dizia, por um eu vou aliançando todo o restante. Oh, aleluia! A aliança de Deus vai envolver a tua casa. A aliança de Deus vai envolver a tua família. A aliança de Deus vai guardar os teus filhos. Se coloque de pé, irmãos. Que culto gostoso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Oh,